O réu, véi, a juíza chamou Alexandre de Moraes de réu. Ela disse assim: o réu ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil, na questão daquela liminar que os advogados da mídia Trump, né, ingressaram contra as ordens ilegais de Alexandre de Moraes. A juíza chamou Alexandre de Moraes de réu. É para glorificar de pé, igreja, porque eu nunca na minha vida imaginei que esse dia fosse chegar. Eu vou confessar, eu duvidei. Então eu vou contar a treta para vocês, tintim por tintim, inclusive a tentativa da mídia podre de enganar os incautos, dizendo que a juíza negou a liminar. Mas ninguém está sabendo que a juíza negou a liminar porque simplesmente a liminar era totalmente desnecessária. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar os detalhes. É vergonhoso o caminho que a mídia brasileira tomou, que não fica nem mais constrangida. Vergonha na cara, passou longe. Compromisso com a verdade, com o sacerdócio que é o jornalismo? Ah, meu amigo, esquece, porque aqui neste país foi tudo por água abaixo. E claro, naquele dia memorável que foi ontem, ainda tivemos Birulino da Bolsa Pio dando uns bordejos lá pelo programa do Léo Dias, onde ele angariou míseros quase 800 mil online, ou seja, 800 mil telas ao vivo, acompanhando a participação dele no programa do Léo Dias, que nunca do verbo jamais, imaginou ter tamanha audiência em tão pouco tempo, num único evento que ele colocou para rodar ali naquele canal dele. Olha, foi tudo como planejado. Fica comigo até o final desse vídeo e eu vou pedir o seu like agora logo no início, aquele like que ameaça a democracia de Bangladesh do Sul. Capricha aí agora que deu trabalho para fazer esse vídeo, tá? Vou pedir o seu compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap, ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Dá uma revisada em tudo aí pra gente continuar atento à nossa democracia linda de morrer. Bom, do bombardeio sobre Alexandre de Moraes, STF, governo do Brasil, governo federal, embaixadas e diplomacia e tudo mais, tudo começou aqui, ó. Um senador americano disse que vai vir ao Brasil fazer perguntas difíceis para Alexandre de Moraes e suposta politização do judiciário brasileiro. Ele disse: se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. O mundo está finalmente enxergando o que acontece no Brasil e o cerco contra a ditadura judicial está se fechando, comentou o Vox Liberdade, tá? Esse senador diz que é o pica das galáxias lá, tá, gente? Ele é o bambambam, é o Mister Lee. Mas a coisa não ficou só por aí, não. Tem mais, olha. O Rick McCormick, ele disse o seguinte, ó. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está armando o judiciário para fraudar a eleição de 2026, silenciando a oposição, protegendo o presidente Lula. A acusação que Jair Messias Bolsonaro está respondendo não tem nada a ver com justiça, ele quis dizer. É perseguição política, da mesma forma que eles viram acontecer com Donald Trump lá. E ele reiterou: Moraes também é uma ameaça aos Estados Unidos, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Suas táticas autoritárias exigem ação. Peço ao governo de Trump e ao Congresso que imponham sanções Magnitsky, proibições de visto e penalidades econômicas. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito antes que seja tarde demais. Eu já vou falar para você dessa lei Magnitsky, tá? Fica aí comigo. Em seguida, o Paulo Figueiredo, ele comentou sobre essa lei Magnitsky, que parece que é só o Trump meter o canetão do laranjão, que tá feito a coisa, tá? E do que se trata isso? Não importa se Alexandre de Moraes tem bens nos Estados Unidos. Uma vez acionada a lei Magnitsky contra ele, todas as entidades financeiras vão encerrar as suas contas, encerrar as suas negociações financeiras para não sofrerem sanções secundárias. Trocando em miúdos, levando em consideração aí a magnitude, né, a diferença de magnitude, foi mais ou menos o que aconteceu com a Rússia. A Rússia foi retirada do SWIFT mundial, que é operado pelos Estados Unidos. Então, de novo, levando em consideração a diferença de magnitude, seria mais ou menos isso
que aconteceria com Alexandre de Moraes. E quem não sabia disso e foi informado pelo Paulo Figueiredo? Elon Musk, o Elon das Candonga. Olha só o que Paulo Figueiredo falou. Porque o Musk, ele perguntou, né? O Alexandre de Moraes, ele tem bens na América, possui propriedades na América? E Paulo Figueiredo disse, ele não precisa. Assim que ele for adicionado à lista SND do OFAC, todas as instituições financeiras imediatamente fecham suas contas bancárias, incluindo as do Brasil, para que não sejam sujeitas a sanções secundárias. O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento a seu critério pela lei Magnitsky. Olha que fantástico. Você sabia da lei Magnitsky? Deixa aqui nos comentários para mim, porque eu, meu amigo, não sabia. Apesar de ter sido aluna e seguidora do professor Olavo de Carvalho, que já havia apontado para a solução magnânima dessa lei Magnitsky. Ele disse em 26 de agosto de 2020, a lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comuno-larápios. De novo, posso ouvir um coro? Olavo tem razão, sempre teve e continuará sendo. Uma coisa que eu aprendi com o nosso professor é o que foi um dia, jamais deixará de ser. Então, ele vive entre nós, pode ter certeza disso. Aí nós temos a Daniela Lima, a moleca de recados, agora de tudo quanto é autoridade comuno-larápia do Brasil. Ela fez um vídeo ridículo falando um monte de mentiras e eu vou destacar parte da fala dela aqui para vocês. Aqui no país. É a mesmíssima coisa que é pedido para toda a rede social. Você precisa ter um escritório aqui no Brasil para poder receber uma procuração, para poder receber uma queixa, seja da justiça, seja do usuário. A Rumble não tem e quer operar aqui no país assim. Musk, que é integrante do governo Trump, entrou de novo também em uma outra rota de colisão com o ministro. Ele, gente, vale lembrar, chegou a ter o X bloqueado pelo mesmo motivo, por mais de um mês no ano passado, foi mais tempo, entre agosto e outubro. Musk havia, depois do bloqueio e do desbloqueio, porque teve que se render à justiça do Brasil, não é a vontade de um ministro, mas a vontade da lei que diz que você é obrigado a ter. Isso está no Marco Civil da internet. Um escritório aqui. Bom, depois que ele se rendeu, ele havia adotado um tom mais discreto em relação ao ministro e jogou tudo isso para o ar ontem. Então, segura aí que eu vou pontuar as mentiras, tá? O Eli chamou muito a atenção disso. A Daniela Lima alegou que redes sociais são obrigadas a ter escritório no Brasil e que isso está no Marco Civil da internet. Ambas as afirmações são falsas e eu vou trocar em miúdos com vocês. O que acontece? Isso, primeira mentira, isso não está no Marco Civil da internet. Segunda mentira, da onde que a Daniela Lima tirou isso? A Daniela Lima tirou isso, essa solicitação de obrigação de rede social de ter escritório físico aqui em território nacional do PL 2630, porque o PL 2630 previa essa exigência. Acontece que o PL 2630, como todos nós sabemos, não foi aprovado, não foi em votação. Por quê? Porque os presidentes da casa sabiam muito bem que não tinham maioria e que isso não seria aprovado. Porém, os ministros lá do Castelo de Cristal, eles acham que eles podem fazer lei mesmo quando o nosso Congresso não debate o tema e não põe para votar. Por quê? Porque não tem maioria. Se não tem maioria, se os representantes diretos do povo não querem debater, é porque eles, em contato direto com o povo, colheram informações do povo e sabem que o povo não aprova. Então, a Daniela Lima está usando de mentiras, de narrativas, de falácias para estabelecer uma verdade, né? Repete a mentira até que se transforme em verdade. Então, essa coisa de exigência de escritório físico no Brasil não tem no Marco Civil na internet, não tem nenhuma lei. Quer que eu prove para vocês? Por exemplo, a Blue Sky é uma rede social que tudo quanto é comunista e libertino se encontra lá e eles não têm escritório físico aqui no Brasil. Por que só o X e agora as redes sociais que estão contra a ditadura judicial aqui no Brasil são obrigadas a ter? Olha, e não foi só a única mentira que a mídia mainstream contou ontem, tá? O Glenn Greenwald apareceu e ele disse, olha, há várias mentiras que Daniela Lima contou aqui, o que não é uma surpresa. Outros
notaram muitas sobre a lei, mas uma mentira óbvia é que ela alegou que a ordem de censura de Moraes para o Rumble é apenas do Brasil. Isso é falso. A Rumble foi ordenada a fechar a conta e entregar dados do Alan mundialmente. É para proibir que Alan dos Santos possa exercer a sua profissão de jornalista, mesmo estando fora do Brasil. Então é tudo uma grande mentira, uma grande falácia, e não são as últimas mentiras da manhã de hoje. Segure aí. Se você ainda não acredita, eu quero que você procure lá no X, como a gente tem muitos novos seguidores aqui, o Alexandre Faios. É um perfil colocado no X pelo Elon Musk e aqui traz toda a denúncia do quanto de legalidade o Alexandre de Moraes exigiu que o X cumprisse. Antes que o Elon Musk comprasse o X cumpria. Por quê? Porque era ameaçado. Então, assim, olha só, ele diz: outro exemplo de má conduta de Alexandre de Moraes foi sua ordem ilegal para censurar Davi Sasser, um renomado cantor gospel brasileiro. Como de costume, a ordem de Moraes não apresentava justificativas, exigia censura de contas de mídia social de Sasser em apenas 2 horas no mundo inteiro. Aí tem mais aqui, ó. Mais ordens ilegais, não apenas políticos e jornalistas proeminentes, mas também a cidadãos brasileiros comuns. Ordenou de maneira secreta a censura dessas contas mundialmente. E mais aqui. Outra ilegalidade foi a decisão proferida em janeiro de 2023, na qual determinou o bloqueio integral de todas as redes sociais de algumas personalidades brasileiras, como, por exemplo, Monark, o senador brasileiro Alan Rick, o deputado federal Nicolas Ferreira. A decisão é inconstitucional por 5 diferentes motivos. 1. A decisão viola a liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal do Brasil. Neste ponto, é importante mencionar que o ministro Alexandre de Moraes desconsiderou as decisões anteriores, nos quais o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a liberdade de expressão abarca não apenas o direito de emitir opiniões, mas também o direito dos indivíduos se manifestar, conhecer e analisar diferentes pontos de vista sobre determinado assunto. 2. Decisão foi proferida em sigilo, violando o artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal, segundo o qual a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa do intimado ou interesse social assim exigirem. A determinação encaminhada não foi acompanhada de uma decisão judicial proferida de maneira fundamentada. 4. A decisão determinou o bloqueio das contas dos parlamentares Alan Rick, Nicolas Ferreira e, desta forma, o artigo 53 da Constituição Federal do Brasil, que garante aos deputados e senadores a inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras e votos, foi quebrada. 5º, a decisão viola a garantia de autodeterminação informativa prevista no artigo 5º, esse monte de número aí, da Constituição Federal, e consiste no direito que os indivíduos têm que controlar e proteger seus próprios dados pessoais. Ao ordenar o bloqueio, o ministro privou seus titulares do direito de controlar e até mesmo acessar uma série de dados oficiais. E tem muitos outros posts aqui neste perfil, está toda a denúncia do Elon Musk, tudo com documentos inclusive, tá? Quem ainda não conhece, procura lá, Alexandre Faios. E aí o Chris Pavlovski entrou no samba, entendeu? Carregando o pandeiro dele, disse: olá, Alexandre, outro dia você disse que eu sou um criminoso porque eu expressei a opinião de que suas ordens secretas eram ilegais. Hoje, um tribunal federal dos Estados Unidos determinou que suas ordens são ilegais. Mais uma vez, nos veremos no tribunal, se você decidir comparecer. Melhor, Chris Pavlovski, do que ele está falando? Lembra que os advogados de Donald Trump, do Trump Media Group, eles ingressaram, né? Os advogados ingressaram com uma liminar para que um juiz da Corte Americana dissesse que nem a Rumble, nem a Truth Social precisariam cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, a juíza chamou o cara de réu. Alexandre de Moraes, réu. E eu disse ali que foi a primeira porrada, né? A juíza da Flórida decidiu que o Rumble e, consequentemente, a Truth Social não precisam ceder a exigências de Alexandre de Moraes
para a remoção de conta de um residente dos Estados Unidos, mas esse assunto rendeu como nunca. Por quê? Olha só o que a Folha Jus, é um braço, né, um departamentinho ali da Folha do São Paulo, que trata só de questões jurídicas. Olha só o que eles publicaram. Juíza dos Estados Unidos nega liminar de empresas de Trump e Rumble contra Moraes. E esse tipo de manchete você pode ser visto na Globo, na CNN, olha, num monte de lugar. E na verdade, o que aconteceu? A juíza Mary Scriven ponderou que as empresas não são obrigadas a cumprir as decisões de Moraes devido ao previsto na Convenção de Haia e em Tratado de Assistência Jurídica Mútua assinado entre Estados Unidos e Brasil. Ela afirmou que nenhuma ação incisiva ou de reforço foi tomada pelo governo brasileiro. Quando isso ocorrer, e se ocorrer, a juíza afirmou que tomará alguma ação. Contextualizando para vocês. A juíza recebeu a liminar, ela bateu o olho na liminar e falou, mas que bosta é essa aqui na minha mesa tomando meu tempo? O cara resolveu intimar as empresas e ordenar que as empresas fizessem alguma coisa que é ilegal no nosso país, é ilegal pela Convenção de Haia, e ele queria obrigar essas empresas americanas a cumprir por 1,5. Olha, eu estou negando essa liminar porque ela simplesmente não é necessária. Nenhuma empresa americana tem que cumprir qualquer palhaçada dessa. Foi mais ou menos isso para vocês entenderem o contexto, tá? E aí, até o Brasil 247 foi mais honesto do que a Globo, CNN, Globo News e Companhia Limitada. Juíza dos Estados Unidos diz que Trump Media Group e Rumble não precisam seguir ordem de Alexandre de Moraes. O Sam Puncher disse, olha, está rolando uma certa confusão sobre a decisão de uma juíza federal dos Estados Unidos sobre o Rumble e a Trump Media. Ela negou a liminar das empresas? Negou, mas por qual motivo ela negou? As plataformas não são obrigadas a cumprir as ordens do ministro. Portanto, a liminar é daquelas de pegar e limpar os orifícios rugosos. Entendeu? Gente, eu tô que tô. Resumo, ninguém aqui, lá nos Estados Unidos, é obrigado a cumprir nada vindo de um tribunalzinho tupiniquense que não segue o mínimo da lei. E aí a gente foi logo na fonte primária, que é o Paulo Figueiredo, né? Ele pegou uma declaração oficial dos advogados do Trump Media e da Rumble sobre a decisão de ontem da juíza americana, né, da Justiça Americana. Hoje, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Médio da Flórida confirmou o que sempre argumentamos desde o início. As ordens de censura do ministro Alexandre de Moraes não têm força legal nos Estados Unidos. Esta decisão representa uma vitória completa para a liberdade de expressão, a soberania digital e o direito das empresas americanas de operarem sem interferência judicial estrangeira. E mais, o tribunal, ele afirmou explicitamente que as ordens de Moraes nunca foram devidamente notificadas de acordo com as leis dos Estados Unidos ou as leis internacionais que são estabelecidas através dos tratados internacionais, declarando que não foram entregues por meio da Convenção de Haia, do Tratado de Assistência Jurídica Mútua entre os Estados Unidos e o Brasil, ou qualquer outro mecanismo legal válido, reconhecido, oficial. Isso significa que a Rumble e a Trump Media não são obrigados a cumprir essas exigências ilegais de censura e nenhuma entidade nos Estados Unidos pode ser forçada a aplicá-las. Além disso, o tribunal deixou claro que se alguém tentar fazer cumprir ordens ilegais em solo americano, ele está pronto para intervir para proteger as empresas americanas e a liberdade de expressão. A decisão envia uma mensagem forte aos governos estrangeiros de que não podem ignorar as leis dos Estados Unidos para impor censura em plataformas americanas. Este caso foi apenas sobre Rumble e a Trump Media. Foi sobre impedir juízes estrangeiros que tentam silenciar a liberdade de expressão nos Estados Unidos. A decisão de hoje confirma que a campanha autoritária de censura de Moraes não tem lugar nos Estados Unidos e seu abuso de poder não serão tolerados. Não será tolerado. A Rumble e a Trump Media continuarão a lutar pela liberdade de expressão e a decisão de hoje é uma grande vitória nessa batalha, mas eles ainda falaram mais com o Paulo Figueiredo. A decisão do tribunal hoje negou a medida cautelar temporária por considerá-la desnecessária.
uma vez que determinou que as ordens de Moraes são inválidas e inexequíveis nos Estados Unidos. Portanto, não há necessidade de restringir ordens inválidas. Claro, se Moraes tomar qualquer medida para tentar fazer cumprir suas ordens ilegais em solo americano, podemos retornar ao juiz para conceder uma medida cautelar temporária. E aí é que eu quero explicar para vocês que se essa liminar tivesse sido impetrada a qualquer juiz de corte americana na época em que o Alexandre de Moraes surrupiou aquele monte de milhão do Elon Musk, da Starlink, meu amigo, a juíza ia entrar com os 2 pés no peito. Por quê? Porque ele não só cobrou uma atitude ilegal da plataforma, mas ele agiu, não é? Mas agora parece que as coisas vão ficar bem azedas, porque no atual momento, onde o Trump tem maioria na Câmara e no Senado, e ele está de volta ao poder, o poder da caneta, o poder do chamecão, que a gente diz por aqui, aí a coisa iria azedar e muito, não só para Alexandre de Moraes, quanto para o governo federal. Comentei ontem com vocês sobre isso, né? E a coisa pode ficar muito azeda. E essa não é a nossa última emoção do dia sobre o assunto Alexandre de Moraes e Trump. Por quê? Porque a proibição, o cancelamento de vistos que cancelam a autorização de entrada nos Estados Unidos de Alexandre de Moraes pode ser definida hoje, decidida hoje. Eu juro por Deus, eu queria tanto ter acesso ao conteúdo desse processo para saber se vai ser só ele, os 11, ele, a família, os 11, a família dos 11, ele, os 11, seus familiares e subordinados diretos e indiretos, secundários, terciários, não sei, porque você imagine só a situação do senador Lee quando ele chegar aqui no Brasil, ele vai olhar para o STF e ele vai dizer, peraí, eu vim aqui para dar uma olhada na ilegalidade de um juiz e quando eu chego aqui eu me deparo com tudo isso? Vocês 11 estão envolvidos nisso? Aí ele vai olhar para o governo federal e falar, vem cá, vocês tudo estão envolvidos nisso? Porque, gente, a gente sabe que é muito bem que é assim que está funcionando o negócio aqui no Brasil. É ou não é? Bem, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e a sua opinião. O que você acha que vai sobrar de nós depois dessa luta livre entre 2 grandes poderes? Xandão é um poder mequetrefe, mas também ultimamente a gente tem tido uma democracia mequetrefe, então tá ali, né? Ele é grande no meio dos mequetrefentos, que somos nós, tudo escravizado. Mas um grande poder que é a América do Norte. Conta aí pra mim o que você tá achando. Eu vou contar pra vocês assim, rasgar o coração, rasgar mesmo. Tô tão animada. Encontro com vocês nos comentários. Caprichem.